O Evangelho começa situando a cena geograficamente, dizendo que ela se passa em Cesareia de Filipe. Um lugar paradisíaco. Tão belo era que quando Alexandre Magno chegou neste lugar, aquele conquistador grego, ele disse assim: aqui deve morar as ninfas. O que nos interessa é que o nome César remete ao governo deste mundo. E esta passagem vai nos apresentar a preocupação de Jesus, que vai nos deixar, ele vai morrer na cruz, sobre o governo da igreja, quem vai liderar a igreja. Eu vou pular a análise aqui da frase de Jesus: quem dizem os homens ser o filho do homem, porque domingo passado já refletimos sobre isso e está muito próximo. Já vou passar direto na colocação que Jesus faz para Pedro. Depois que Pedro diz: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, respondendo à pergunta de Jesus, quem ele era, Jesus lhe diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isto, e sim meu Pai que está nos céus. Ele diz que São Pedro é bem-aventurado, a beatitude, a felicidade, porque ele teve a revelação da natureza de Jesus como o Messias, Filho de Deus. Isso, segundo Jesus, é uma dádiva do Espírito Santo saber discernir que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o nosso Salvador. Isto é um dado de fé, algo que não está no plano da lógica humana. Agora Jesus faz a revelação de que ele é Pedro e sobre esta pedra ele vai edificar sua igreja. Aqui na teologia católica temos o que chamamos primado de Pedro. É a escolha de Pedro para ser o líder da igreja, aquele que deve governar a igreja quando Jesus subir ao céu e sentar-se à direita de Deus. Aqui é preciso estar atento na língua grega, porque no português também temos isso. Existem palavras que quando nós usamos esta palavra no gênero feminino, significa uma coisa, e quando a usamos no gênero masculino, significa outra. Por exemplo, que me ocorre de imediato é a porta e o porto. O porto é o lugar onde atraca navio, a porta é um lugar de passagem. No grego, Pedro, ou pedra, usada no feminino, no masculino, muda o sentido. Quando você usa a palavra o Pedro masculino, a pedra masculino, ela tem sentido de pedacinho de pedra, lasca de pedra. Enquanto que você usa ela no feminino, ela tem o sentido de rochedo, da onde se tira a pedra. Isso é importante porque senão nós podemos chegar numa interpretação um pouco errônea. Jesus não está dizendo que Pedro vamos dizer, o fundamento da igreja. A igreja está edificada pelo próprio Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. Mas Pedro é, digamos assim, a pedra que nós chamamos de uma das colunas mestras da igreja. Uma pedra importante na construção da igreja. E ele tem um papel na igreja, e nós o chamamos na teologia católica de ser Papa. Aquele que é colocado como Jesus para gerir a igreja. Mas Pedro não é de forma alguma o fundamento da igreja. Ele é o servidor do Cristo. Cristo é, sim, o fundamento e o alicerce da igreja. Depois Jesus fala que as portas do inferno nunca prevalecerão contra elas. Isso também é uma profecia confortadora, porque nós vemos que o mal, o fato de Jesus ter redimido a humanidade na cruz, não tirou o mal deste mundo. O mal ainda está neste mundo, mas ele não vai prevalecer. Agora, isso também tem por que Jesus fala essa questão do inferno? Porque lá tinha uma gruta que acreditava-se na antiguidade que ela era a porta que dava para os reinos dos mortos, para os infernos. Mas aqui a consolação de que Jesus está amparando a igreja vai triunfar sobre as potências malignas. Por fim, Jesus diz que vai dar as chaves do reino dos céus, e tudo que ele ligar na terra será ligado nos céus. E tudo que ele desligar na terra será desligado no céu. Aqui nós devemos pensar que no mundo antigo,
Aliás, isso existe em parte até hoje. Quando uma autoridade vinha visitar uma cidade, ela simbolicamente recebia as chaves da cidade, porque aquela autoridade se colocava no papel de protetor da cidade e também como uma espécie de mordomo da cidade, aquele que vai prover as coisas. Vai dizer a respeito à função de Pedro, que vai ser aquele que vai guardar a igreja, porque tem a porta para manter as coisas do lado de fora, cuidar da igreja e ser o provedor da igreja. É a missão que ele vai receber de Jesus. Amém.